eu parto daqui para Esbórnia. Levo comigo a certeza. Meus amigos do Contraprosa e do Landeswald Blog, vamos fazer mais um vídeo hoje, quarta-feira, 22 de abril, dia em que aportou por aqui os portugueses. Nestes 500 anos construímos, mais de 500 anos, construímos essa nação. E parece que ainda estamos em processo de construção, porque eu não gostaria de falar isso novamente aqui. É um assunto que eu mesmo me sinto muito mal em falar, mas a gente tem que combater. Um amigo meu mandou um e-mail para mim, disse: Landeswald, se você quiser fazer sucesso na internet, você tem que escolher um lado. Porque hoje o Brasil está num discurso de ódio. Pessoal da chamada esquerda, e eu repito, são pouquíssimos ali que representam de fato a esquerda, e o pessoal que eles chamam de direita, que eu também insisto, uma meia dúzia ali, de fato são representantes da direita. Todos os outros em volta são oportunistas, estão apenas buscando o poder pelo poder. Aí me vem o cara e diz para eu escolher o lado. Eu já escolhi. Eu vou ficar com o lado da sensatez. E esta sensatez me obriga hoje a puxar a orelha do deputado Eduardo Bolsonaro. Ele fez um vídeo, como sempre, para a turma dele, para aquele circo armado que os filhos Bolsonaro fazem, e disse que Paulo Guedes e Moro, os dois ministros do governo, o Paulo Guedes da Economia e o Moro da Justiça, tem que começar a apoiar o relaxamento da quarentena. Só podia ser Eduardo Bolsonaro, não podia ser outro. Agora à tarde eu vi a entrevista do ministro Nelson Teich da Saúde, e eu estou agora convicto de que ele está controlado. Bolsonaro conseguiu colocar o ministro que ele queria no lugar certo. Está absolutamente controlado. Mas me chamou a atenção a frase que ele disse: nenhum país suporta ficar um ano e meio parado. Meu Deus do céu! Bolsonaro falou que tá todo mundo histérico, que é uma gripezinha, e agora vem esse ministro dizendo que a gente vai ficar um ano e meio parado. Será que ele está deslocado do mundo? Qual foi o lugar da Europa que começou mais cedo a quarentena, que tomou as providências necessárias mais cedo que todo mundo? Resposta: a Alemanha. A Alemanha começou a quarentena lá atrás. Agora, ela está provando ao mundo duas coisas importantes. Primeiro, um governo inteligente que se preocupa com as pessoas e toma as providências na hora certa. Segundo, um povo educado que sabe valorizar a ciência. Olha o número de casos da Alemanha. Mais de 120 mil contaminados. Quantos mortos? O Brasil está ultrapassando a quantidade de mortos da Alemanha. Com apenas poucos, nem um terço dos casos da Alemanha. Hoje, fechamos em 45.757 casos, com 2.906 mortes. A Alemanha bem abaixo disso. Por quê? Isso é milagre? Não. Isso é ciência, isso é educação. É um povo educado com um governo responsável. E lá, atenção, seus
bolsonaristas. Lá o governo é de direita mesmo. Não é populista não, é de direita. E o que é que eles estão fazendo lá? Na hora H, que o país precisou, corresponderam. Muito bem. A insensatez aqui no Brasil é terrível. E um primo meu, de Salvador, botou lá na internet e me colocou meu nome para ver. O vídeo é de uma comentarista, de uma jornalista da TV, que reza na cartilha de Bolsonaro, fala tudo o que Bolsonaro queria que os repórteres e que a Rede Globo, por exemplo, que ele detesta, fizesse. De uma mentalidade tacanha. E eu não concordei, botei lá um comentário, inclusive, não concordei com o vídeo, e chama a atenção de uma coisa interessante que todo mundo está esquecido. Se Bolsonaro quisesse, ele já tinha mandado abrir tudo. E por que Bolsonaro não manda abrir tudo? Porque um presidente não pode tudo. Isso é um país democrático. As instituições estão funcionando. O legado que nós temos hoje é um legado de democracia. E esse legado de democracia, a gente deve, muitos estudantezinhos aí de quinta categoria que fica tentando decorar os gritos ideológicos dessa esquerda oportunista, esquece que nós devemos esse legado hoje a milhares de estudantes, médicos, advogados, políticos, de fato de esquerda, que lutaram ferrenhamente contra o AI-5, que muitos, inclusive, desses estudantezinhos aí, chamados de direita, estão defendendo nas ruas para que seja novamente implantado no Brasil. Foi graças a esses que morreram, muitos deles enterrados em covas clandestinas, que até hoje não se sabe onde se encontram os restos mortais, que desapareceram simplesmente da história desse país. Nós devemos esse legado de democracia a eles. Portanto, quando a gente elege um presidente da República hoje, não é porque ele é o salvador da pátria. A gente está elegendo um homem que vai administrar, por um certo período, uma nação inteira. E não apenas os empresários que estão aí, e eu digo que são poucos, os que estão aí reclamando porque não estão produzindo, não estão com suas portas abertas para receber o povo, não importa se eles morram de Covid-19 ou não. O ministro, fique tranquilo, eu duvido muito, a Alemanha demorou cerca de 3 meses. O Brasil, apesar de muitos aí estarem pregando que deve voltar ao trabalho imediatamente, não se esqueçam que ainda não chegamos no pico da doença, né? Outro ministro foi para a internet para defender a abertura do comércio, porque só vão morrer 40 mil pessoas. Só vão morrer 40 mil pessoas. Não é nada. Morrer 40 mil pessoas em 3 meses no Brasil não é nada. Será que esse cara não está assistindo TV? Não está lendo o jornal? Aquela imagem do terror que vimos, minha gente, em São Paulo e Manaus. Cemitérios com covas e mais covas abertas. Hospitais lotados com 100% de sua capacidade. Será que esse cara tá doido, tá maluco? Como é que alguém pode, em uma época dessa, ainda falar na possibilidade da gente, nas próximas 3 semanas, pensar em afrouxar esta quarentena? E chama a atenção que o governo de Santa Catarina já fez isso. Ele vai se arrepender. Não está na hora. Dava para esperar até o início de maio. O prefeito aqui de Ribeiro de Pombal não tinha nenhum caso. Só foi abrir, apareceu o primeiro caso. É verdade. O vírus não estava lá. Alguém trouxe. Mas aí é que está o perigo. O cara viaja, vai ali, no local onde tem contaminação, vai a Aracaju. E as pessoas pensam que está aqui pertinho, minha gente. Está aqui pertinho da gente, olha. Peguei aqui os dados agora recentes. Paulo Afonso já tem o primeiro caso.
Alagoinhas aqui, 7 casos. Serrinha, 4 casos. Araci, 1 caso com uma morte. Ribeiro do Pombal já surgiu o primeiro caso. Nova Açores tem 1 caso. Adustina, 1 caso com uma morte. A Bahia, no total, hoje, tem 1.645 pessoas atingidas, contaminadas com coronavírus. 53 mortes. É verdade que na Bahia está perfeitamente controlada a doença. Se continuar nesses níveis, nós vamos vencer esse mês e o próximo e vai começar a queda. Os hospitais da Bahia ainda não estão amarrotados. Mas imagine vocês, se acontece na nossa região, o que está acontecendo em Manaus. Quantos leitos nós temos aqui para atender essa quantidade enorme de pessoas precisando de respiradores e de UTI? Vamos ter paciência. 2 meses da nossa vida, ou até 3 meses, que a gente não tem atividade econômica plena, não vai nos matar. 3 meses não são suficientes para acabar com a nossa força econômica. O país tem capacidade de ficar 6 meses parado, pagando benefícios ao povo que necessita, sem a gente precisar se arriscar. Vamos nos cuidar primeiro. Vamos ficar em casa. Não ouçam esse discurso de abertura de comércio, que isso não vai a lugar nenhum. Hoje eu vi uma cena interessante em Santa Catarina pela TV. O cara abriu um restaurante, mas ninguém foi. O povo não é doido. O povo não é besta e nem doido. O povo sabe que o perigo ainda está aí. Porque o povo ouve a ciência. A gente tem que parar. Eu assisti uma aula hoje do professor Adilson, do Colégio Zé Dantas de Souza. O professor Adilson estava falando e falou muito bem da questão da guerra da vacina no início do século XX. Jornais defendiam. E defendiam por quê? Defendiam porque eles queriam atacar o governo. Então você quer atacar o governo, você é contra o governo, tudo que você puder juntar para atacar o governo, isso é politicagem, minha gente. Isso não funciona. A gente tem que aprender. Eu tenho um certo orgulho hoje do povo baiano. E eu vou dizer para vocês, eu não votei em Rui Costa, nem votaria em Semineto. Eu votei em Célia Sacramento. Todo mundo sabe disso. Mas a união de Rui Costa com a ACM Neto, nesta hora, puxa, mas eles estão fazendo isso por oportunismo. E quem quer saber? Eles estão fazendo a coisa certa. 3 figuras da nossa república, que eu tenho pavor do ponto de vista ideológico, estão dando exemplo. Digo aqui os nomes. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. São pessoas que não combinam. Eu não aceito o comportamento deles republicano. Eles fazem o possível para manipular a seu favor todo o jogo político, mas eu tenho que admitir, nesta hora, estes 3 estão dando exemplo. Mas eles estão... não me interessa. O que me interessa é saber que na hora que a coisa aperta, todo mundo vai largar suas ideologias de lado e abraçar a causa. Não importa que amanhã, meu Deus do céu, o governador de São Paulo estava lá embaixo na popularidade, agora está lá em cima, porque está fazendo a coisa certa. Não me interessa se ele é de partido A, de partido B. Me interessa que todo mundo nessa hora está mostrando o seu lado humano. E quando alguém vai para a imprensa, vai para a internet, para pregar que 40 mil mortes não são nada, isso não é um ser humano. Então, esse discurso do ódio tem que parar. Bolsonaro não vai conseguir abrir o país porque nós estamos numa democracia. Os prefeitos e os governadores, sim. E eu estou com medo que eles acreditem que o que Bolsonaro está dizendo é verdade e comecem a abrir. Porque tem uma coisa interessante. Inclusive eu estava conversando com
com o Tiago Andrade, ele me chamou a atenção sobre essa coisa. Bolsonaro está com o governo todo estruturado para salvar aqueles que vão cair em desgraça. Tá aí os R$600, é verdade, os R$600 não foi obra do governo não, viu? Ele queria liberar 200, aí o Rodrigo Maia lá e os deputados manipularam, fizeram 500, ele para não ficar atrás, eu vou pagar 600, e ficou 600. Esse benefício que ele está dando ao povo é 2 vezes maior. É o dobro do Bolsa Família. Eles que tanto criticavam o Bolsa Família, agora estão dando o dobro. Ah, mas isso não é errado não. Está certo. O povo está precisando do dinheiro. É essa hora que é para esta hora que a gente elege governos. Para salvar a população de um drama maior. Muito bem. Nem isso Bolsonaro está explorando. A ideologia cega dele. Né? O lado maldoso de sua alma está falando tão alto que ele nem está se aproveitando disso, que qualquer político com um mínimo de inteligência aproveitaria esse momento para surfar na maionese e conseguir os votos e colocar seu nome lá em cima, como está fazendo muitos políticos no país inteiro, de fora a fora, menos Bolsonaro. Isso é ideologia doentia. Então, minha gente, para finalizar, quem viu aquele discurso Bolsonaro contra a velha política, esqueça, viu? Ele já mudou. Hoje eu vi a entrevista do Carlos Aires de Brito, ex-presidente supremo, e ele disse que Bolsonaro está fazendo de tudo para deixar o impeachment bem próximo. Está facilitando. Mas eu acho que ele já descobriu que ele está flertando com esta coisa e já está conversando com o Centrão, viu? Está conversando com o Centrão, vai mudar o ministério aí, deve fazer uma reforma e vai voltar o Bolsonaro a ter uma base no Congresso Nacional. Eu espero que ele esteja fazendo isso republicanamente. Se fizer isso, o governo dele está salvo. Mas se entrar na velha política do toma lá da cá, vai ser apenas mais do mesmo, não vai mudar nada. Não adiantou nada elegê-lo presidente da República, 57 milhões de votos jogados fora. Porque nem ele faz a velha política e nem faz a política correta. Que era a hora dele fazer a política correta, aproveitar a epidemia para fazer isso. Não está fazendo. Está dando voz a um ódio que não tem sentido num país como o nosso em pleno século XXI. Por hoje é só. Um abraço a todos. Espero encontrá-los em outra oportunidade. E apenas para encerrar, passo para vocês. Hoje não saiu o boletim de Sergipe. Ainda são 117 casos que já são conhecidos aí. Aracaju está com 74 casos e 5 mortes. Estância 12 casos. Itabaianinha 7 casos e 1 morte. Itabaiana 4 casos sem morte. E Lagarto aqui já está com 2 casos. Simão Dias com 4 casos e 1 morte, né? Portanto está bem perto da gente aqui. E o caso que preocupa, o navio que estava em Barra dos Coqueiros, o nosso amigo Heliopolitano que mora lá em Aracaju mandou um e-mail nos dizendo, e eu realmente confirmei a notícia. O Heraldo Neves mandou que um rebocador, navio rebocador, parou em Barra dos Coqueiros. Eu anotei aqui o nome, Merlin Verlon, um navio que tinha 16 tripulantes, 13 deles infectados por coronavírus. Quer dizer, já está esse pandemônio lá em Aracaju e ainda chega um navio com tantos infectados. Realmente não é brincadeira. É para a gente tomar todo o cuidado. Fique em casa.
e desfrute, leia um livro